comunidade Manancial. Sejam todos bem-vindos. Já chegamos com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Pois é, e hoje o nosso tema é viver e ser bem-sucedido no estrangeiro. É isso mesmo. E ele está baseado no livro de Gênesis 12, 1 e 2. Se calhar você ali em casa já sabe, mas eu vou ler rapidamente para ajudar alguém também ali em casa. E diz assim então a palavra do Senhor. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uau! Estamos aqui a ver o exemplo de alguém que viveu no estrangeiro, mas que ainda assim prosperou, foi bem-sucedido no estrangeiro. Isso mostra-nos claramente que, afinal, é possível. Então, não saia daí, nós voltamos já já. Nós hoje temos aqui uma convidada que vai nos ajudar a debruçar este tema. Ela vai nos ajudar, vai nos dar aqui algumas dicas de forma prática e não só, de como é que nós podemos então sobressair, como é que nós podemos ultrapassar as dificuldades, as adversidades que poderão advir na nossa estadia ali. Não tenha medo, não desista do seu sonho. Você que estava para ir e desistiu, e você que já vive na diáspora, mas que desistiu, deixou de lutar. Eu vou conversar então aqui com a Iracelma Gaspar, ela que é formada em Relações Internacionais, com foco para a diplomacia, e ela tem experiência na área. Então, Iracelma, bom dia, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nos sentimos honrados com a sua presença aqui no nosso meio. Muito obrigada, obrigada a todos os telespectadores. Estou lisonjeada por estar aqui. Uau! O nosso tema hoje é viver e ser bem-sucedido no estrangeiro. Ainda é possível. Ajuda-nos ali, por favor. Ajuda alguém lá em casa que está com medo, desistiu do seu sonho. Há quem até já está lá na diáspora, mas por ter fracassado nas primeiras tentativas, hoje perdeu a esperança, já não consegue lutar lá para reerguer-se e também não consegue voltar porque tem vergonha dos que ficaram aqui, os amigos, os familiares. Então, ajude alguém, por favor. Bom dia a todos os nossos ouvintes, seja aqui em Angola, na diáspora, aonde você estiver. Você já ouviu o nosso tema de hoje, como é que é viver no estrangeiro e ser bem-sucedido. Bom, vocês falam com alguém que tem experiência de estar no estrangeiro. Eu vivi fora de Angola 22 anos, então tenho bastante bagagem para falar sobre alguns conhecimentos e algumas experiências que eu adquiri fora do país. Bom, para começar, o que é viver no estrangeiro, o que é estar no estrangeiro? Bom, um entendimento prático e simples que eu posso trazer em relação a isso é quando uma mulher dá à luz, você nasce para um novo mundo. Então, quando você vai para uma terra estrangeira nova, é a mesma experiência, porque
você está num lugar desconhecido que você nunca viu antes, é um lugar que tem uma cultura diferente, maneira de raciocinar, de pensar, de fazer diferente, a cultura é tudo diferente. Exatamente. Então, eu acredito que quando nós vamos para um país, nós devemos ter uma postura de criança. Mas Iracema, de criança por quê? Porque você está num lugar estranho, então você deve se portar como uma criança e perguntar tudo que você não sabe. Você não pode chegar no estrangeiro achando que você sabe tudo. Você vai encontrar muita coisa estranha. Isso apesar de ter feito já as pesquisas antes de ir. Sim! Né? Porque quando você chegar no local, tem que como uma perguntar criança. novamente. Pergunta até coisas simples, bobas, coisas que você sabe, mas pergunta. Porque há coisas que nós usamos aqui para um efeito e nos outros países usam para um outro efeito. Por mais que você conheça, pergunte sempre. Okay. Então, essa é a primeira chave. Ser como criança. O que é isso? Para que serve isso? Porque você ali é um estrangeiro. Tudo é estranho para si. Você tem que perguntar, que é para você poder aprender. Uma experiência que eu tenho visto é que nós, quando vamos, nós levamos a nossa bagagem daqui. Nós levamos o nosso aprendizado daqui, nós levamos a nossa cultura daqui. E uma coisa que nós temos que ter consciência é que quando vamos para um outro país, o sistema é outro. Então, nós devemos estar prontos para aprender um novo sistema. De novo, criança, abecedário, beabá. Como é que aquele país se comporta? Por exemplo, quando você vai para a África do Sul, você toma um susto, porque tudo é diferente daqui. O volante não é à esquerda, mas sim à direita. As faixas também são verso contrário. Na faixa à direita, os carros vêm, e na esquerda, os carros vão. Então, você vê que tudo é diferente. Até a água do vaso sanitário roda de jeito diferente. Então, é a mesma coisa. Você tem mesmo que se colocar numa posição de aprendizado. E uma das coisas também que é muito importante é aprender rápido como é que são as leis, como é que as coisas funcionam naquele país e seguir a regra. Então, mas falando de leis, Iracelma, Sim. eu procuro saber as leis daquele país quando chegar, ou é o aconselhável a pessoas que dizem que é sempre bom antes mesmo de partir, né? Ou quando chegar é que é melhor? É importante... Ou tanto faz? É importante você absorver já um conhecimento antes de partir. De forma geral, né? Eu tenho dito, nunca se diz que eu conheço um país só por ouvir falar ou por estudar na internet. Você vai conhecer mesmo o país quando você estiver lá. Mas alguns requisitos é bom você adquirir antes, alguns conhecimentos, porque mesmo já chegando no aeroporto, você pode ser atropelado já por uma lei que você não tem conhecimento. Exatamente. Você vai se comportar de uma forma que é inapropriada naquele país e ofender aquele país e já ter problemas já no aeroporto. Então é muito importante ter já uma bagagem anterior. E o resto você vai adquirir lá, querendo ou não. Você já vai saber, as duras custas, como é que o país funciona naquele lugar. Então, é possível, ainda é possível. Por que eu digo ainda é possível? Porque, pronto, hoje em dia há muita gente que até tem esse sonho. Tem um sonho que está assim, uma convicção bem forte no seu coração. Ele acha que pode, deve tentar, ele quer tentar a vida lá fora, na diáspora, em qualquer um país, desses países ali fora. Mas o problema é que muitos de nós, principalmente, claro, os jovens e não só, né, os pais desses jovens também estão na mesma situação.
estão a ser travados pelo medo, o ceticismo, não é? Porque a experiência mostra, de um modo geral, que a maior parte dos que lá foram, uns estão na vida, né, em negócios escuros, estão em caminhos completamente errados, tortos, né? As meninas estão na prostituição, então é possível ainda você tentar a vida lá fora, mesmo quando não tens quem te vai sustentar aqui financeiramente, por exemplo, aqui no teu país, em Angola, ainda é possível. Sim, ainda é possível e eu quero encorajar. Se você é alguém que tem essa convicção dentro de si, que você deve ir para fora, viver fora, você acredita que Deus tem algo maior para si fora, vá avante, siga com essa convicção, porque se Deus está a mostrar algo, é porque Ele tem algo realmente para si fora do país. O que eu posso dizer é que quando nós vamos para os outros países, o que acontece é que muitas pessoas não planificam. As pessoas estão saturadas, estão cansadas do que elas estão a viver, estão chateadas e como veem que os outros países são meio desenvolvidos, vamos embora, não sei o quê. Mas não têm um plano e não têm um foco. Você tem que ter um plano e você tem que ter um foco. Não é só simplesmente eu vou para fora para tentar a vida, não. Sim. Não é assim que a banda toca, mesmo porque lá é tudo muito organizado e você tem que estar mesmo, tem que ter plano e tem que ter foco para você ser bem sucedido. Sim. Preparar-se, quando você já faz o plano, então vais te preparar para cumprir aquele plano. Você tem que saber o teu plano antes de você partir. Vais para onde? Qual é o país que você vai? O que é que você vai lá fazer? O que é que você vai lá adquirir? Você tem que ter um plano bem traçado. Bom, eu não tenho ninguém que me banque lá fora. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou e a primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir um emprego. Não importa qual for o emprego. Eu vou conseguir um emprego, mas já tenho um plano que eu vou conseguir esse emprego para pagar os meus estudos. Então, eu vou trabalhar e vou pagar os meus estudos. Depois de pagar os meus estudos, eu vou conseguir um bom trabalho. Então, é step by step. Tu tens ali um alinhamento do que é que tu queres conquistar. Então, você tem que ter um plano e você tem que ficar focado. O que é que acontece? Nós que saímos dos países subdesenvolvidos e vamos para países desenvolvidos, encontramos tanta coisa para nos distrair, mas tem tanta coisa para nos distrair, que se você não tiver um plano e um foco, é muito fácil te perderes. Então, o segredo é o plano, o foco e determinação. Exatamente. Você tem que estar determinado, porque fora do país há muito divertimento, há muita coisa, muita distração. E tudo é novo para ti, há coisas que você nunca viu. Aqui em África, tem nos outros países, você quer experimentar aquilo tudo. Se você não estiver focado, você não vai conseguir. Eu dou um exemplo. Eu, quando fui para o Brasil, eu tive que trabalhar. Eu trabalhava de dia para estudar à noite, para pagar os meus estudos à noite. Então, o que eu estou a falar, não estou a falar por falar. Eu estou a falar algo que eu vivenciei. Eu tive que trabalhar durante o dia, não importa o trabalho, para pagar os meus estudos. E no final, adquirir o quê? O diploma. Você tem que ter mesmo um objetivo. E isso era no médio. E quando chegou à faculdade, que é uma coisa mais dura, tens que ter muito foco e muita determinação mesmo. Porque você tem que decidir o que é que você quer, para quanto tempo você tem, quanto tempo você tem que sair daí. Então, quando é época de provas, épocas de trabalho, você tem que pegar em si e se trancar em casa. Adeus família, adeus amigos, adeus festas, mas é isso mesmo. Não há discoteca, não há ir a lugar nenhum. Vais ficar 30 dias trancado sem falar com ninguém, nos livros. Você decide se você quer repetir aquele ano ou não. Então você tem que ser uma pessoa focada e determinada.
abrir mão de prazeres momentâneos para ter um ganho permanente. Exatamente. Isso é muito, muito importante. É uma dica que eu quero deixar para quem já está na diáspora. Não é difícil ser bem-sucedido na diáspora. O que acontece é que às vezes nós saímos dos nossos países com hábitos maus e quando chegamos fora nós queremos continuar com esse mau comportamento e isso vai contra a cultura que você encontrou. Por mais que alguns países angolanos possam ter fama de que são desonestos, não são confiáveis, você pode mostrar a diferença. Você pode mostrar no seu local de trabalho, você pode mostrar ao seu chefe que você, apesar de ser angolano, você é uma pessoa decente, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa trabalhadora. Quando você tem esses requisitos, o seu chefe vai te promover. É ele que vai te encaminhar. É ele que vai te direcionar. O que acontece? Nós não conseguimos segurar uma boa conduta nos nossos trabalhos, no nosso emprego, não conseguimos deixar um testemunho bom. Então, quando o seu chefe quer te promover ou quer te direcionar para uma área mais alta, para uma outra empresa, ele não consegue, porque você não é de confiança. Então, o segredo está no nosso comportamento, no nosso caráter, na nossa personalidade. Então, é isso que nós temos que olhar para dentro. Olha para dentro de si e vê. Aonde é que eu estou a errar? Não é que tudo está a dar errado para mim. Será que não sou eu mesma que estou a me boicotar com o meu mau comportamento, os meus maus exemplos, né? Brigas, lutas, esse tipo de coisas que nas outras culturas é um escândalo. Aqui pode ser normal, mas fora já é um escândalo muito grande. Então pode ser que isso esteja a boicotar. E dizer também para os pais que estão em casa, deixa o seu filho voar, dá liberdade ao seu filho de explorar coisas novas. Também às vezes nós precisamos de sentir a confiança dos nossos pais para que nós possamos nos comportar bem. Eu quando fui para a África do Sul, fui para um internato e fiquei lá 5 anos, estava sozinha. Não tinha ninguém, não tinha mãe, não tinha pai, né? E graças a Deus eu consegui me comportar, estudei. Então, essa confiança também pesa em nós. Quando nós sabemos que o meu pai, a minha mãe deu-me um voto de confiança, nós também conseguimos nos segurar mais. Sim. No Brasil, eu terminei o meu curso de comissária de bordo. Pronto para voltar para Angola, para começar a voar na TAG. A mãe disse, vem, volta para começar a trabalhar. Eu tomei uma decisão, disse não, eu vou ficar. Vou fazer a minha universidade. Por quê? Porque eu estava num local que eu vi que tem oportunidade. Eu tinha a oportunidade de fazer a minha universidade. A mãe mandou voltar, mas eu tinha a decisão do meu futuro nas minhas mãos naquele exato momento. Eu já estava lá, a oportunidade estava lá, eu vou ficar. E não foi necessário me meter em maus caminhos, nem na prostituição, nem em drogas. Posso também dizer que faz muita diferença você ser nascido de novo, faz muita diferença você ter Cristo na sua vida, porque Ele é essa âncora que vai te segurar naqueles momentos em que você talvez não tenha alimento, não tenha onde ficar. Só Jesus vai te segurar nesse momento para você não tomar decisões contrárias, erradas. Então, é importante nós termos Jesus Cristo na nossa vida, é importante nós termos a nossa vida baseada na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Não critico ninguém que tenha entrado para essa vida, mas digo, há um caminho melhor. Aquilo que eu acabei de dizer, um emprego simples,
pode ser garçonete, mas desde que seja honesto. Sim. Que você faça o Vai teu ganhar. trabalho decente, você vai ser promovida. Não precisa, não é necessário. É que nós os angolanos, vou falar de nós os angolanos temos essa coisa de grandeza dentro de nós, que é uma grandeza que não é inteligente, porque quando nós chegamos fora nós queremos começar no grande sem estar preparado. Não, começa-se de baixo. Como eu disse, eu trabalhava de dia para pagar os meus estudos. Vai subindo os degraus devagarmente. Não é do dia para a noite que você tem que ter dinheiro, Não, não é. A vida se constrói. Sim. Ok? Tem-se Bloco dito, por bloco. ninguém nasce árvore. Isso. É isso. Então, o conselho que eu deixo é isso. Tira essa arrogância, tira esse orgulho e começa de baixo. Não é vergonha nenhuma. Os brasileiros têm um ditado que eles dizem assim, você não paga as minhas contas, então a tua opinião não vale para mim. Se alguém diz assim, está a trabalhar para limpar chão e não sei o quê. Sim, estou. Pelo menos estou a pagar as minhas contas, porque você não paga as minhas contas. Isso é o mais importante. Você consegue se sustentar com um trabalho digno, né? Decente. Não deves nada para ninguém. Tens comida, tens onde dormir, pagas as tuas contas, não deves nada para ninguém. Yeah. Uau! Ficaram aqui as dicas muito boas para quem está já lá fora, Sim. que parou de lutar porque ontem fracassou, e ficaram aqui as dicas para quem tem essa convicção, né, assim dentro dele bem forte, mas que está a se deixar travar pelo medo, ceticismo. Uau, ficaram dicas fortes aqui. Muito obrigada, Iracelma. Falaste de uma das chaves que foi de ser criança, ter um comportamento de criança quando fores, mesmo depois de teres feito todas as pesquisas possíveis e até teres tido já se calhar contacto com as leis que funcionam naquele país, ainda assim quando chegares procura perguntar tudo e mais alguma coisa. Uau, uma chave muito forte. Parece muito simples, são coisas que muitos de nós negligenciamos, até às vezes para quem vai só de férias. Sim. Minimiza, né? Principalmente nós os africanos, e depois deparamos-nos com situações mesmo bem constrangedoras quando chegamos lá fora. Uau! Eu acredito que Deus elucidou alguém, Deus ajudou alguém lá na diáspora e não só. Amém. Uau, muito obrigada mesmo por essas dicas, esses aspectos práticos, né? Esses conselhos práticos aqui que deste para nós. Iracelma, muito obrigada. Que Deus continue a abençoar a sua vida, o seu trabalho. Amém. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém. Obrigada, eu agradeço. Obrigada. É verdade. Então, ficaram aqui as dicas pela Iracelma Gaspar. Não tenha medo. A semelhança do texto que nós lemos aqui, esta escritura, das escrituras sagradas que falam do homem que seguiu a intuição do seu coração, seguiu o seu sonho, seguiu a visão que Deus tinha colocado no seu coração. Então não minimize, não olhes para aquela convicção que você tem e sente como se fosse algo meramente da sua cabeça. Ore se os teus pais estão muito céticos e acredite, né? Também não tenha atitudes de rebeldia. Se os pais ainda não aceitaram, continue orando para que Deus toque os seus corações e eles te deem então o voto de confiança que vai ser uma porta, uma chave que te vai abrir portas lá fora, como esteve aqui a nos dizer a Iracelma Gaspar na sua explanação. Mas não desista por causa do medo. Viver no estrangeiro e ser bem-sucedido ainda é possível. Ainda é possível.
todos nós fomos chamados, fomos enviados aqui no mundo para contribuir, para ajudar alguém, resgatar alguém, salvar alguém dos seus maus caminhos, servir o próximo. Todos nós temos isso. Existem tesouros que foram colocados dentro de nós. Então, quem sabe o teu, você vai impactar, você é chamado a influenciar, não no nosso país, mas lá fora. Então, siga essa intuição do seu coração, essa convicção. Não negligencie, não minimize. Que Deus abençoe a sua vida, você que tirou do seu tempo para acompanhar este programa, porque nós acreditamos que certamente Deus lhe abençoou, lhe elucidou e lhe ajudou por intermédio desse tema. Que Deus abençoe a sua família, Angola, a África e o mundo. Ao finalizar o nosso programa de hoje, nós queremos encorajá-lo a fazer os gestos que realmente contam. Tenha atitudes altruístas. Isso mesmo. Goste, comente e partilhe. Partilhe porque todos nós somos agentes de transformação. Juntos, porém, somos mais fortes. Partilhe porque certamente estarás a abençoar, a transformar, a salvar, a ajudar a vida de alguém. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal para não ficar de fora de nenhum dos temas que têm sido abordados nesse programa. Nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com mais uma edição do programa Manancial no Deserto. Coloque na sua agenda. Até lá, não se esqueça, a hashtag tem de ficar atento. Alguém